Olá, estamos começando mais um MCZ Notícias e no dia de hoje a gente vai estar batendo um papo com o analista político e proprietário do MB Pesquisas, professor Marcelo Bastos, e temos conosco no dia de hoje na bancada a jornalista Natália Barros. Bom dia, professor Marcelo, seja muito bem-vindo ao MCZ Notícias. João, bom dia, Natália, é um prazer aqui estar com vocês para a gente fazer uma retrospectiva, né? E um balanço da eleição agora de 26. Professor Marcelo, muito tem se falado, né, dos jogadores, né, dos grandes articuladores políticos do estado de Alagoas. Na sua visão, na sua ótica, quem é o grande player, quem é o grande jogador do estado de Alagoas, o grande político que vai pensar a eleição de 2026 no cenário, no aspecto do governo do estado e nas duas vagas do Senado da República? Olha, em 2022, o grande jogador que mexeu bem as pedras do tabuleiro, do xadrez, foi Marcelo Vitor, né? A partir do momento que o Renan Filho não tinha o vice, já que o Luciano Barbosa foi ser candidato a prefeito de Arapiraca, e obviamente e ele deixando o governo para ser candidato ao Senado, quem ia determinar o governador de Alagoas Tampão era o Marcelo Vitor, que estava no controle dele, a Assembleia, como está até hoje. Então, naquela eleição de 2022, a grande figura daquela eleição, que foi importante, ele levou quase 14 deputados estaduais para o MDB e fortaleceu bem o MDB naquela eleição, foi o Marcelo Vitor. Hoje nós temos alguns personagens nessa eleição. E aí abre um parênteses, professor Marcelo. 14 deputados estaduais, 2 federais, o senador da República emplacou o Paulo Dantas. Exatamente, pelo processo direto, né? Porque sim, inicialmente ele foi tampão. Mas temos grandes personagens nessa eleição de 26, né? Os Calheiros não podem estar fora disso, o Marcelo Vitor com o Paulo Dantas, né? O próprio JHC e o Arthur Lira. É bom lembrar que nesse acordão que está sendo falado, né, que vai contemplar o Arthur Lira, vai contemplar o Renan para o Senado, né, vai contemplar alguém para o governo, que pode ser até o Renan Filho, mas nesse acordão não combinaram com os russos e nem combinaram com o Paulo Dantas, o governador, e com o próprio Marcelo Vitor, que dentro desse acordo ele não aparece. E para qualquer candidato do MDB ser viável, até mesmo que seja o Renan Filho, se não tiver a estrutura do governo do estado a favor, não vai ser uma eleição fácil. E outra grande questão, né? Que o JHC já não é candidato a nada, vai ficar na prefeitura. A grande indagação que eu faço é: você viu até agora algum pronunciamento do JHC a respeito disso? Não. Ele mantém o silêncio como resposta. Tem um pronunciamento, professor Marcelo, que saiu na semana passada na Folha de Alagoas, em uma entrevista para a CNN, ele dizendo claramente que irá marchar em 2026 com Arthur Lira, em uma entrevista em 2024 para a CNN. Ele diz claramente que irá marchar com Arthur Lira. E aí, esse acordo, ele é desfeito? Olha, veja bem, acordo não é um contrato que você tem que seguir. São palavras que você assume um compromisso. Você sabe que não é assim que funciona na política, porque a eleição é no ano que vem. Para que ele tenha que deixar a prefeitura em abril, ainda tem que ter muita água para correr por debaixo da ponte. Quem trai mais vence mais? Depende. Por exemplo, vamos voltar um pouquinho em relação à eleição de 24, né, quando ele foi reeleito prefeito de Maceió com 83% de intenções dos votos válidos, né, naquela eleição. Quando o Rodrigo Cunha foi ser o vice dele, com certeza, ele sentou com o Rodrigo Cunha e disse: Rodrigo, você deixa o Senado. O Rodrigo Cunha abriu mão de 2 anos de continuar no Senado. Uma possível reeleição. Para ser vice do JHC. Ninguém abre mão 2 anos no Senado para ser vice se ele não ter dito: olha, você vai ser meu vice, porque obviamente a mãe dele passaria a ser senadora, porque em abril de 2026 eu vou deixar a prefeitura, eu quero alguém da minha confiança, porque eu serei candidato ao governo, ao Senado. Com certeza o Rodrigo Cunha foi exatamente em cima desse acordo. Nessa promessa, né? Dentro dessa promessa. Então, se ele vai permanecer na prefeitura, então está provando que ele não cumpre o acordo que faz. Inevitavelmente ele vai trair alguém. Com certeza. Qualquer decisão que ele tomar, ele vai deixar alguém pelo caminho. Porque lembra o seguinte, o Lula já nomeou. Então o Lula não pode mais desnomear a Marluce. Outra coisa, vai esperar agora ser aprovado pelo Senado. O relator até o Fernando Farias, do senador aqui de Alagoas. Vamos supor, depois que sacramentar e ela tomar posse, ele pode muito bem chegar em abril do ano que vem e dizer: olha, eu sou candidato ao governo, e aí? E aí, professor Marcelo? Porque ele, nesse presente momento, ele está dando silêncio como resposta. Você não ouviu da boca dele dizendo: eu não vou deixar a prefeitura para não ser candidato para o Renan.
Eu acho que se esse acordo prevalecer e o JHC vir apoiar Renan Filho, ficar no grupo aí com os Calheiros, mas ainda temos que ver como é que vai ficar a posição do governador e do Marcelo Vitor. Se o JHC faz isso, ele vai dar um tiro no pé. E aí, como a Natália muito bem colocou, professor Marcelo, veja só, ele fez um alinhamento, segundo ele, em entrevista para a CNN, que marcharia com Arthur em 26. Ele fez um acordo com o Rodrigo Cunha, dizendo que deixaria a prefeitura em 26 para disputar um cargo eletivo de senador ou governador do estado. E agora se alinha com os Calheiros a partir do momento que há forças políticas, espectros políticos que defendem a nomeação da Marluce Caldas no STJ. E aí ele se alinha com os Calheiros, com Arthur, com Rodrigo Cunha. Esse tiro no pé seria esse alinhamento com todo mundo e com ninguém ao mesmo tempo? Não, o maior tiro do pé que ele vai dar é a aliança com os Calheiros. Eu sempre coloco algumas situações que quem se alia com os Calheiros é bom para os Calheiros e é péssimo para quem se alia. Vou dar um exemplo, vou voltar um pouquinho, fazer uma retrospectiva no passado. Em 85, quando a gente estava passando pelo processo da redemocratização do Brasil, tivemos a primeira eleição para prefeito, processo direto aqui em Maceió. Era a eleição do primeiro turno. Tínhamos 3 candidatos a prefeito: Djalma Falcão, João Sampaio, que é atual reitor do SESMAC, e o Sabino, que era um radialista de grande popularidade, como foi depois do Cícero Almeida. Ele estava muito bem na pesquisa, inclusive em primeiro, o Sabino. Estava muito bem naquela Sabino Romariz. Na eleição de 85. Mas como ele era popular, mas não tinha a estrutura logística que o Cícero Almeida veio ter depois do João Lira, o que aconteceu? Ele foi perdendo fôlego e no final a eleição ficou disputada, polarizada entre João Sampaio e o Djalma, que foi o eleito naquela eleição de 85. Muito bem. Quando chegou em 86, o Sabino teve um recalque muito importante na eleição de 85, candidato a deputado estadual. Foi o deputado estadual mais votado em Alagoas. Ele teve uma votação tão extraordinária que teve 3 deputados que com a votação dele fizeram-se deputado, que foi o Zé Augusto, o Manuel Luiz Pinheiro e o João Neto, pela votação que o Sabino teve. Ele se elegeu e ainda puxou mais 3. Quando chegou em 88, o Sabino estava com a popularidade lá em cima, já era deputado de mandato, candidato a prefeito de Maceió, para suceder o Djalma Falcão. Ele estava, inclusive, muito bem em primeiro lugar nas pesquisas em 88, o Sabino. O que aconteceu? Ele deixou de ser candidato a prefeito para ser o vice do Renan Calheiros, que era deputado federal. O que aconteceu com o Sabino? Com aquela junção com o Renan, ele se desgastou muito. Quando chegou na eleição de 90, que ele foi candidato à reeleição a prefeito, porque em 88 ele passou a ser vice do Renan, que teve 36 mil votos na eleição de 86, na eleição de 90, na sua reeleição ele só teve 3 mil votos. Então veja o desgaste que ele sofreu com aquela aliança que ele fez com o Renan. Porque as pessoas dizem, você que faz a oposição ao Renan e agora está se alinhando a ele, é um exemplo. Veja na atualidade, Rui Palmeira era a maior referência da oposição, era o protagonista da oposição aqui em Alagoas, a família Calheiro, fazia grandes vídeos em cima do próprio senador Renan. Quando chegou em 2020, se aliou com os Calheiros em apoio ao Alfredo Gaspar. Foi candidato na eleição seguinte, em 22, para governo, foi o 4º colocado com 10%, e agora na eleição de 24, na Bacia das Águas, se elegeu no último minuto do segundo tempo com apenas 5 mil votos. Então reflete o quê? A aliança que ele fez com os Calheiros, porque ele perdeu o discurso de oposição. De oposição. Veja Maurício Quintela, foi deputado federal por vários mandatos, ministro forte do governo Temer, aliou com os Calheiros, hoje não se elege vereador. Veja Cícero Almeida, foi reeleito em Maceió com mais de 80% dos votos naquela reeleição de 2008. Quando chegou em 2016, se aliou com os Calheiros. Na última eleição, 1.700 votos, não se elege hoje para conselheiro tutelar. Né? O próprio Ronaldo, com a aliança com os Calheiros, hoje tem sobrevida política porque é o vice. Porque se fosse candidato, não se elegia nem para deputado estadual naquela eleição, nem para deputado federal. Então o preço das alianças que você faz é muito grande. Então eu vou... E o JHC, como hoje passou a ser a referência da oposição, né, se ele fez essa aliança em troca da tia dele ser ministra, o preço foi muito alto. Porque o Lula não tem almoço grátis, né? Ele tem que dar uma contrapartida. Obviamente que a eleição é depois e a nomeação é agora. Ele pode muito bem não cumprir o acordo. Olhando em retrospecto, então, a tendência do JHC
no próximo ano é manter o acordo com o seu grupo político atual ou sim abrir mão de tudo que já foi dito e partir aí para marchar junto com os calheiros? Tendência. Porque, na verdade, a gente não sabe o acordo que ele fez. São suposições que a gente especulações. Notícias, especulações na mídia, né, escrita, falada, televisada. Ninguém sabe. A gente vai saber mais adiante. Porque, por exemplo, se ele não deixa a prefeitura, aí está sinalizando que realmente foi uma coisa mais ou menos por aí. Mas uma coisa que não é se ele deixa a prefeitura, mas então, uma coisa que não é especulação, professor Marcelo, é a foto em Brasília. Marluce Caldas, Renan Filho e JHC. Isso não é especulação. Que era impensável até poucos meses atrás. Esse seria o tiro no pé? Essa imagem seria o tiro no pé? Não, porque se ele, de repente, quando chegar em abril, renuncia a candidato, ele disse, não, foi um momento formal, né, da nomeação dela, ela é uma alagoana, ele é um senador e ministro da República, eu não vejo nada do outro mundo. É a mesma coisa quando você separa da sua ex-mulher e é a formatura da sua filha. Você tem que tirar uma foto com a sua filha junto com a É o proforme. É o proforme que aconteceu. Nada do outro mundo, né? Isso eu não vejo aquilo não vai caracterizar que está havendo uma aliança. Então vamos lá. Mas, professor Marcelo, isso em abril talvez já pode ser esquecido e tratar aí dentro desse contexto, mas hoje é algo que pode dar aí uma munição para essas especulações. Sim, porque essa foto. Política é o momento que você está vivendo. Né? Hoje a manchete, um dia desse qual era a manchete? A questão do IOF que ia ser aumentado, IOF. Aí daqui a pouco veio a tarifaço do Trump. Então... Já esqueceram o IOF. Já esquece aquilo, a manchete passa a ser outra. Então agora, nesse momento, esse acordão, a coisa vai se acomodar, né? Ela vai tomar posse, vai sair das manchetes, pode vir outra manchete mais adiante, quando chegar em 2026 é outra história, e a eleição começa do zero a partir do ano que vem. E aí, professor Marcelo, vou tocar em outro ponto que refere-se ainda a JHC. JHC chegou à Assembleia Legislativa, né? Por causa 17 mil votos. Por causa da morte do Almir Lira. Exatamente. Almir Lira foi o primeiro suplente. Almir Lira faleceu, ele chegou à Assembleia Legislativa. Lá fez um discurso de oposição, se filiou ao PSB, centro-esquerda, fez a carreira, deputado federal pelo PSB. E aí, no segundo turno da disputa em 22, simplesmente, do nada, se filia ao PL e tenta fazer um contraponto ao Paulo Dantas naquele momento. Hoje... o Bolsonaro deve ser preso até o final do ano, já que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal é composta aí por ministros ligados ao governo do Partido dos Trabalhadores. Como é que você vê essa sobrevivência do JHC no PL? É viável, não é viável? Ou será apodrecer junto com o Bolsonaro? Veja bem, quando ele foi para o PL foi oportunisticamente, né? Porque, como você bem disse, ele foi para o PSB, naquele discurso mais à esquerda, foi eleito 2 vezes deputado federal, quando foi deputado estadual, usou toda aquela bandeira de luta contra os escândalos da Assembleia, né, o dinheiro secreto, aquela coisa toda. Em cima daquele ele fez a bandeira de campanha dele. Se associou ao Sinteal, ali em pautas de educação. Exatamente, foi eleito deputado federal mais votado em 2014, depois de 2018. Muita gente dizia que ele não podia nem conseguir se reeleger, ele foi o mais votado de novo, com 180 mil votos. Aí o que aconteceu? Quando chegou na eleição de presidente, ele acreditava que a eleição estava muito polarizada entre Lula e o próprio Bolsonaro. Ele achava que o Bolsonaro ia ganhar a eleição. Então ele, de paraquedas, entrou no PL, né, foi lá para Brasília, se filiou ao PL. Fez a foto. Veio aqui, um monte de motoqueiro contratado para ir receber ele no aeroporto. Ele fez uma carreata aqui pela Fernando de Lima, tudo oportunisticamente. Mas aí ele fez uma avaliação errada. O Bolsonaro perdeu. Ele perdeu a sintonia com o governo federal. É por isso que eu digo, para que a Marluce seja ministra, e ele sendo do PL, em que ele não apoiou Lula, aí teve uma contrapartida. O preço é caro. O preço é caro. Agora, a única capital do Nordeste que o Lula não ganhou. Que não ganhou. Agora, aquela velha história. Será que ele vai cumprir o acerto que ele fez com o presidente? Porque como é que ele vai dar o... Por mais que você diga, não foi esse acordo não, porque ela tecnicamente era o melhor nome que era para ser nomeada. Era uma mulher que fazia, não sei... Que o currículo, professor Marcelo, me permita um parêntese, é extremamente discutido em Brasília, já que os outros concorrentes têm mestrado, doutorado... Exatamente. Enfim, tem uma discussão grande em Brasília. A escolha de ministro de STJ, STF, muitas vezes não é pelo currículo, mas é pelo... 100% político. Político, né? Como foi
Dias Toffoli e tantos outros. Mas voltando à questão, então, ele foi para o PL oportunisticamente, o Bolsonaro não ganhou e ali ele perdeu muito. O PL, quer queira ou quer não, tem um fundo eleitoral partidário muito grande, muito maior do que o PSB, e aqui, dentro do PL, ele tem assim o controle, que ele é o presidente regional. Ele ir para o PSB hoje, quem tem o controle hoje é Paulo Dantas, essa é a filha do Paulo Dantas, que é a que faz parte, até parece, do diretor Executivo Nacional, exato. Então, ele indo para lá, ele corre o risco, né, de não ter agenda para ser candidato. A nada, inclusive. Né? Então, ele tem que ter muito cuidado, porque quando você não tem um partido para chamar de seu, você corre grandes riscos. E aí o PL também, professor Marcelo, permita-me, foi um grande balcão de negócios, porque o fundo eleitoral recebido pelo prefeito na eleição do ano passado foi gigantesco, já que ele tinha um partido para chamar de seu. Não, e se ele for candidato, vamos imaginar o Senado a governo, o PL com certeza vai dar uma verba considerada, porque ele vai estar muito bem situado nas pesquisas, e se ele tem um senador do PL, soma lá no Congresso, Sim. se for o governador, vai somar muito para o partido. Eu achar que ele está no PL, ele deveria permanecer, agora vai depender do acordo que ele fez. Porque ele ainda não migrou, vamos imaginar para o PSB, que hoje o presidente é o João Campos, porque ele precisa ainda ela ser nomeada, porque ela foi nomeada pelo Lula, mas precisa ser aprovada pelo Sabatinada. Senado, para que depois ela tome posse. Aí depois disso, que não tem mais perigo algum, é que a gente vai ver o que foi originário desse acordo. E a questão da prisão do Bolsonaro, que deve ocorrer até o final do ano, permanecer nessa sigla, abraçar o bolsonarismo desse jeito, tá no PL, também não pode macular a imagem do prefeito futuramente? Depende. Muitas vezes, quando você é preso, você se vitimiza, né? Então, você quer queira ou quer não, por mais que o Bolsonaro tenha uns equívocos que ele comete, já cometeu vários e muitos agora, inclusive, essa história do filho dele para os Estados Unidos, e ter esse tarifaço aí, que não é nada econômico, é questão política. Sim. Porque esse tarifaço vai penalizar os empresários e, consequentemente, os trabalhadores. Claro. Pode ter grande desemprego e o filho dele é um dos grandes responsáveis. E isso vai sofrer um desgaste. Mas mesmo assim, na turma bolsonarista, né, que é hoje quase uma seita, né, por mais que você diga que tem um desgaste, esse pessoal é bolsonarista em qualquer situação, como a turma do PT. Então o Lula estava preso quando o Haddad foi candidato, um cara que não era conhecido na grande... Perdeu a reeleição para prefeito de São Paulo. Perdeu a reeleição. Mas veja que mesmo assim o Haddad foi para o segundo turno, sim, ainda sim. em cima de um prestígio do Lula, né, que foi todo um esquema feito para deixar o Lula preso, para inviabilizar a candidatura do Lula. Isso é um fato. Então, se o Bolsonaro vai preso, quer queira ou quer não, ele pode se vitimar. Dizer que é perseguição, como o próprio Lula fez na época que ele estava preso. Será que são situações diferentes. Será que a esquerda... diferentes. Será que a esquerda foi tão fiel com Lula quanto a direita será com o Bolsonaro? Por exemplo, o Bolsonaro vai preso. Será que não tira um peso da direita ter que carregar o Bolsonaro, que muitas vezes não é comedido, não trata com o setor empresarial, não trata com os banqueiros, não senta, não dialoga? Será que não seria tirar um peso também da direita e o Bolsonaro também ele preso? Não é confiável porque ele é muito intempestivo, né? E você sabe que ele é muito... Muda muito desagrada o mercado. Desagrada o mercado, não é confiável. Essa coisa agora está um desgaste muito grande. O Lula estava num desgaste muito grande, o tarifaço ajudou muito o Lula nesse discurso da soberania e, consequentemente, veja que o governador Tarcísio de Freitas estava muito bem na pesquisa. Ele foi com um discurso dizendo que era culpa do Lula o tarifaço, foi daquela linha do Bolsonaro. Aí teve desgaste. Já deu um recuo, já teve que repensar. Começou a dizer exatamente. Mas é com essa turma, professor Marcelo, que eu insisto que o JHC está alinhado hoje. Isso não tem desgaste para 26? Mas não tenha dúvida que vai ter um desgaste, né? Primeiro a gente tem que ver se o tarifaço vai permanecer. Eu acho que vai chegar um entendimento mais adiante, né? Porque vai ficar impraticável. O Alckmin disse que tem até o dia 1º de agosto para dialogar com o governo norte-americano. Que não é muito tempo para você olhar. Dia 1º está batendo 15 dias. 15 dias é muito pouco tempo. Então vai depender muito, né, de como é que vai estar a economia do país, mesmo com toda essa situação de um custo de vida alto, mas o Brasil diminuiu a taxa de desemprego, né? Está tendo um crescimento na economia, não grande, mas está. Então, não está nos piores momentos da economia. Está o custo de vida, que o ovo está caro, o café está caro, né? Mas o desemprego não está tão grande como teve em outros momentos, em outros cenários. Então, isso é um fato. Não tem pandemia. A eleição para o governo aqui passa, obviamente, pela eleição, porque é uma eleição casada com a eleição federal, com a eleição para presidente. Renan Filho é favorito?
Olha, as pesquisas apontam que é uma eleição extremamente equilibrada. Quando eu sou convidado para ser entrevistado, eu digo que é um clássico entre o JHC e o Renan Filho, caso o JHC seja candidato por um grupo político que seja opositor ao governo do Estado. Mesmo o MDB tendo mais de 80 prefeituras? Isso não quer dizer muito. Vou dizer a você por quê. Vamos voltar a 98. 98, Ronaldo Lessa, candidato a governador, tinha em torno de 12 prefeitos que apoiavam. Tinha a Cátia, que era prefeita de Maceió, que ela foi reeleita em 96, né? Não, que ela foi eleita em 96. Não tinha um advento da reeleição, o Ronaldo estava sem mandato. Exatamente, ele foi eleito em 92 prefeito, 96 foi a Cátia, em 98 ela era prefeita de Maceió. Tinha alguns prefeitos do estado que apoiavam o Ronaldo, em torno de 10. Mas 90% dos prefeitos apoiavam Manuel Gomes de Barros. E ele era o governador na cadeira. E o Ronaldo ganhou no primeiro turno. E o Mano vinha pagando aquelas questões de Soragi. Aquela questão que ficou, ele conseguiu, junto ao governo Fernando Henrique Cardoso, o dinheiro para atualizar o problema do salário dos servidores. E mesmo assim, o Ronaldo com quase zero de prefeito, e ele com 90% dos prefeitos foi eleito. Então isso é muito relativo. Porque em 26, os prefeitos do interior podem estar desgastados. E, consequentemente, o apoio dele pode não ser interessante. Isso é um fato. Ajuda, mas não é determinante. Vou dar outro exemplo. Em 92, quando o Ronaldo foi eleito prefeito de Maceió, dos 20 vereadores eleitos, nenhum fazia parte do grupo político do Ronaldo. E, no entanto, ele foi eleito. Mas ali não tinha um clima, professor Marcelo, a questão do impeachment do Collor, a esquerda. Tudo isso é favorável, eu sei, mas eu estou dizendo que, não, porque todos os vereadores que foram eleitos não faziam parte, ou era do Zé Bernardo, ou era do Toto. Você quer dizer que a estrutura não é predominante? Ela é muito importante, mas não é fundamental. Porque vai depender do cenário do país. Se dinheiro ganhasse a eleição, João Lira era governador de Alagoas. Não tenha dúvida, né? Tinha uma estrutura fabulosa na campanha, a campanha de João Lira para governador de 2006. Logicamente era contra Theo Vilela, que era apoiado pela cooperativa dos usineiros, né? Duas campanhas caras. Mas o discurso muitas vezes faz a diferença. Vamos falar da eleição em 2018 do Bolsonaro. O Bolsonaro estava num partido nanico, o Geraldo Alckmin tinha a metade do tempo no guia eleitoral, tinha a maioria dos partidos, todos que apoiavam o Geraldo Alckmin, fundo eleitoral, fundo partidário. O cara fazia uma estrutura em casa. O MDB tinha um bom quadro também. Sim, primário ele tinha o filho dele, o Carlos Bolsonaro, que editava aquela coisa assim, amadoramente, e o Bolsonaro ganhou a eleição. Foi a facada, professor Marcelo? A facada, a questão do desgaste do PT, o antipetismo, juntou tudo. Lula preso. Lula preso e o cara ganhou a eleição. Então, logicamente, que a estrutura faz muita diferença, mas muitas vezes não é fundamental para uma eleição. O Bolsonaro é um dos exemplos que teve em 2018. Não tinha estrutura nenhuma, não era tão conhecido no Brasil, porque era um deputado de baixo clero lá no parlamento, e, no entanto, em cima de um discurso que eu sou um novo na política e que ele não era novo, e aí, a gente vê o oposto em 2022, porque ele já estava com toda a estrutura, né? Teve a questão com a PRF de barrar os eleitores, tinha máquina, ele aumentou o Bolsa Família, R$6, deu dinheiro para taxista, dinheiro para o cara do aplicativo. E mesmo assim ele não teve esse fôlego. Mas o que aconteceu ali? Ali tem o Bolsonaro que se desgastou. Qual foi o grande erro do Bolsonaro? Foi a questão da pandemia, que ele fez pouco caso. Apesar do governo federal, foi quem deu a vacina, deu dinheiro para os prefeitos, para os governadores, teve dinheiro auxílio para o povo aí, deu dinheiro para as empresas. Mas o peso da palavra... Ele fez o descaso da pandemia, negou as ciências. Então, mesmo com todo o desgaste que ele teve na pandemia, veja que nos debates, quando chegava no tema pandemia, ele se ferrava. Era onde o Lula crescia no debate. O Lula, o PT desgastado, mas o cara estava tão desgastado, mesmo com todo o desgaste do Bolsonaro naquela eleição de 22, e a diferença só foi 2%. Das 5 regiões do Brasil, ele ganhou em 4, perdeu no Nordeste. Quer dizer, se o Bolsonaro fosse inteligente, coisa que parece que ele não é, e naquela eleição da pandemia, ele fosse o primeiro a se vacinar, não negasse a ciência, mesmo que ele não acreditasse, mas se ele fizesse política em cima daquilo, com certeza o Bolsonaro ganhava a eleição. Ele perdeu para ele mesmo, professor? Sim, ele perdeu para ele mesmo. Exatamente. E aí, professor Marcelo? Ele não perdeu para o Lula, ele perdeu para ele mesmo. E aí, professor Marcelo, Natália? E depois veio dizer que foi as urnas, não sei o que, não. Ele se preocupou tanto com isso que esqueceu da eleição. Né? Não foi nada. A urna, quando o filho dele foi eleito,
Senador não discutiu a urna. Quando ele foi eleito presidente, não discutiu... O filho do deputado federal, o outro vereador. Quando perdeu a eleição, o Biden foi dizer que era a urna, não sei o quê. Agora, quando ele questionou a urna, não. Então, só é vantagem. Você só discorda quando perde, quando você ganha... Quando perde, pega a bola e vai embora, né? Exatamente. Então, a eleição foi corretíssima. Professor Marcelo, você falou de um ponto muito importante, que é a questão da estrutura, da capilaridade política. E aí eu vou tocar num ponto que se chama honradez, palavra. Na sua avaliação, o que o Renan Filho fez até agora, em cumprimento dos seus acordos, contrato com prefeitos, deputados estaduais, a forma que ele vem traçando a carreira política dele, Marcelo Vitor, da mesma forma, a palavra, a questão da consistência política, dos acordos firmados, e aí, em paralelo a isso, JHC, a forma que ele vem tratando seus aliados, a forma como ele não vem contemplando os vereadores da base aliada. Como é que você vê isso na política, que tem um peso gigantesco? Essa questão de cumprir os acordos. É muito diferente da forma de fazer política do Renan Filho, muito menos do que o Marcelo Vitor. O JHC, primeiro, ele não tem grupo. Ele monta um grupo para aquela eleição. É o bloco do eu sozinho. É, eu sozinho. Essa é a grande questão. Né? E foi assim, quando ele foi eleito deputado federal, você lembra que ele pagava um trio elétrico, sim, saía aí andando com o próprio Rodrigo Cunha, quando foi eleito, anda do Márcio Otávio na eleição de 2018. A turma do bem. Exatamente. A turma do bem, papapá, não sei o quê, nós contra eles e si. Foi assim que ele trabalhou. Foi candidato naquela eleição que quase teve o Cícero Almeida do segundo turno. Uma situação que ele não tinha estrutura nenhuma naquela eleição, que foi o Rui Palmeira, né? O Cícero Almeida e ele. Ele estava no PSB sem nenhuma estrutura e quase na reta final ia para o segundo turno com o Renan Filho. Ele já mostrava que tinha força na capital. Isso é um fato. Então ele não tem grupo. É diferente. O MDB tem um grupo político, né? Renan lidera aí muitos prefeitos, muita gente está na base do Renan. O Marcelo Vitor, da mesma forma, tem uma característica do Marcelo Vitor, que ele cumpre aquilo que ele acerta. É no amarro do bigode. Vamos dizer o caso da esposa do Renan. Dentro do acordo para o Renan deixar o governo para ser candidato ao Senado, ele, Marcelo Vitor, é quem escolheu o governador Tampão, como ele escolheu o Paulo Dantas. Em contrapartida, uma vaga do Tribunal de Contas, ele acertou que seria da mulher do Renan, Renata, e ele cumpriu. Fez tudo o que foi acertado. Então, isso é uma característica do presidente da Assembleia. O menino, você sabe que ele não é dessa maneira. Isso tem peso na política, professor Marcelo? Tem. É tanto que o Marcelo Vitor hoje é muito poderoso. Né? Tanto que os calheiros... Né? O Renan começou o seu processo eleitoral, o Renan pai, em 78, quando foi eleito deputado estadual, foi o 9º colocado, tinha 21 vagas, teve 9.500 votos. Era um jovem que ele fez uma dobradinha com o Mendonça. Mendonça para o federal e o Renan... Mendonça Neto. Saudoso Mendonça Neto. A voz que não se cala. Grande orador. Então, quer dizer, ele está desde 78, ele não está por acaso. Renan Calheiros não foi 4 vezes presidente do Senado por acaso. Arthur Lira não foi presidente da Câmara, em 513 ele tem aquela votação das 2 vezes que ele teve, foi por acaso. São hábeis, competentes. Né? O JHC é um estilo de política diferente. Essa nova política das redes sociais, ele chega muito no eleitor de uma forma diferente desses que fazem política mais tradicionais, né? Se ele continuar nessa linha, mesmo que ele não atenda muitas vezes os pleitos dos seus aliados, como é o caso de vereador que tem um clima de insatisfação, mas o vereador, a ampla maioria lá não sobrevive sem a prefeitura. Ali cada um tem mais de 100 cargos dentro da prefeitura, controla os postos de saúde para fazer política lá nas suas bases, dos seus bairros. Então, se deixar a base do prefeito, morre. Né? Diferente da Tecanelma, que tem uma posição independente, né? O Rui Palmeira, né? Então é diferente o estilo do voto. O próprio Leonardo Dias, aquele voto à direita. Ideológico, então são coisas diferentes. E o Arthur Lira fica como nessa história toda? A gente falou aí de vários grupos e ele tão forte, né? Uma figura tão proeminente aqui no nosso estado, parece que tá meio esquecido ali no rolê, né? Olha, como é que funciona? Para virar senador, forte candidato a senador, ele teria que fazer uma dobradinha com o JHC. Vamos imaginar, o JHC candidato ao governo, ele candidato ao Senado, e do grupo dele não ter ninguém expressivo para disputar a segunda vaga. E do outro lado tivesse já Renan Filho e o pai Renan, o Renan senador Renan pai, e não ter ninguém de expressão. Aí o que é que ia acontecer? Mesmo com o desgaste que tem Renan Calheiros, o Arthur principalmente na capital,
os dois seriam eleitos, porque não ia ter candidato à altura. Porque se por acaso o JHC não é candidato ao governo, o que é que acontece com o Arthur Lira? Na última eleição ele teve 219 mil votos, foi o deputado federal mais votado. Era o presidente da Câmara, com um orçamento secreto, tudo isso ajudou. Mas dos 219 mil votos, ele teve 15 mil votos em Maceió e 204 é muito pouco em Maceió. Então ele não tem expressão. Ele precisa de palanque. Precisa de palanque. Não tem expressão. Quem é o grande eleitor de Maceió? O JHC. Se ele tiver associado o JHC, fazendo uma dobradinha, porque se o JHC não é candidato, ele, senador, ser um candidato forte para o governo, não então, faz. claramente, nesse suposto acordo aí entre JHC e os Calheiros, quem o maior perdedor é o Arthur Lira. Muitos anos, né, 3, 4 eleições para o Senado, era Renan e Theo. Mas quem eram os outros candidatos? Candidatos sem expressão. Era Eduardo Bonfim, Lauro Farias, Regis Cavalcante. Então esse pessoal era só para compor o cenário. O Marco Coelho, Zé Tomás Nudô. Mas sempre quem se elegia, Renan e Theo. Era amigos semelhantes, né? Então esse é um fato. Se fizerem duas chapas, e de um lado for o Arthur, sem candidato à altura para concorrer, e do outro for o Renan, por mais que tenha um desgaste ao longo da história dos dois, vai ser eleito os dois. Agora vamos imaginar que uma chapa do JHC, que ele não cumpra acordo, seja candidato a governo, fosse, vamos imaginar, JHC, Davi e Alfredo Gaspar, os dois candidatos ao Senado. O candidato Renan Calheiros poderia ter um grande problema de perder a eleição. Porque de todas as eleições do Renan Calheiros, pai, a sorte dele é que sempre são duas vagas. Na primeira eleição dele, eleição de 94, foi ele e o Theo Vilela, né? Naquela eleição, que era o grande eleitor daquele estado, Divaldo Suruagi. Pegou os dois, botou no braço e elegeu os dois senadores. O Theo mais votado e ele o segundo. Na eleição seguinte, ele teve mais votos que o Theo. O Theo foi o segundo, mas sem muita diferença. Na outra eleição, ele teve menos votos que o Benedito de Lira. Foi o segundo. Na outra eleição, o menino teve o dobro de votação dele, o Rodrigo Cunha. Então, se o Renan Velho estivesse disputando sempre uma eleição de uma vaga, ele já não era senador há muito tempo. Mas aí, professor Marcelo, vou fazer uma provocação. Você colocou aí JHC candidato ao governo, Davi e Alfredo candidato ao Senado. Você acredita intimamente, você é um especialista da política? Eu vou até mudar um pouquinho, vou dizer assim, JHC, Arthur e um desses dois com a outra vaga. O Arthur seria muito forte no interior, porque ele ia dividir o voto lá no interior com o Renan, porque o prefeito era a melhor coisa, apoiava o Arthur e apoiava o Renan. E na capital, pelo prestígio do JHC, ele ia beneficiar o Arthur em detrimento ao senador Renan. Ele teria dificuldade. Na eleição passada, foi mais votado quem foi. Na eleição de 2000, que o Renan foi o segundo, foi o Rodrigo Cunha. Deu o dobro na votação do Renan Velho, Renan Pai. Ele com o Maurício Quintela, os dois na mesma chapa. O Maurício sempre teve dificuldade de se eleger deputado federal. Uma vez se elegeu por causa da Rosinha, outra vez por causa do voto da Cátia Borne. E o que aconteceu? A diferença do Maurício Quintela com o Renan Calheiros Pai foi só de 5%. Muito e pouco. O Maurício, muito pouco. Então, se tiver um candidato à altura, o Renan, por isso que ele tem a preocupação de ter muitos prefeitos. Vou continuar. Ter a tranquilidade, porque na capital ele perde feio. Vou continuar com a minha provocação. Você colocou uma chapa: JHC governador, Davi Alfredo senador ou Arthur Lira. Enfim, mas vou continuar com a minha provocação. Eudócia Caldas, como fica? Você acha que o filho vai abandonar a mãe para a reeleição? Não, veja bem, dentro daquele acordo que ele fez, né, quando ele apoiou o Rodrigo para o Senado, só eu apoio você para o Senado, que eu sou candidato a federal, eu quero a minha mãe de primeira suplente. Né, porque o senador passa 8 anos, termina algumas vezes. Não seria o grande projeto dos Caldas a reeleição da Eudócia? Não, eu acho que ele não tem chance nenhuma. Porque aí é querer demais. Ele querer ser candidato a governo, numa eleição que ele vai ter um grande adversário. Você falou. Filho, ainda tem a mãe dele de senadora. Mas aí, professor Marcelo, você colocou agora há pouco, você tratou de clássico. O clássico não seria um filho com um pai e um filho com uma mãe? Não seria um clássico? Se o Renan Filho pudesse, ele não era candidato jamais com o pai dele, porque fica muito difícil você sair de casa para votar do pai para o Senado e o filho para governador. Isso atrapalhou muito na eleição passada, quando o Renan Filho foi candidato ao Senado. Aliás, o Renan Filho candidato à reeleição, e olha que ele não tinha adversário, o maior adversário dele era o Pinto de Luna, e o Renan renovando o mandato, o Renan Calheiros.
Então, ele ficou numa situação confortável, porque não tinha adversário, que ele foi cuidar da eleição do pai dele. Né? E até mesmo o grupo dele deu uma esfriada no Maurício para garantir a vaga do Renan. Então, se o Renan Filho pudesse, ele não era nem candidato a governo agora. Era mais interessante ele participar diretamente da campanha do pai e garantir a vaga do pai. Por quê? Porque ele ainda tem mais 4 anos no Senado. Se o Lula, de repente, é reeleito, que vai ser uma eleição disputada para presidente, o Lula é um forte candidato, ele provavelmente continua ministro. Voltar agora para o governo do Estado, eu acho que, no fundo, ele não queria. Agora, se for para fazer sacrifício para ajudar a eleição do pai, ok. E na sua ótica, Eudócia, condição zero de ser reeleita? Depende, né? Se de repente, dentro do acordo, o JHC de repente não ser candidato a nada, e ser o Renan Velho com ela e não ter mais nenhum outro adversário, né? Aí de repente, quem sabe? Ela ser a segunda, porque se não tiver outro adversário. Mas será que o Arthur vai ficar olhando assim, sentado lá na arquibancada, vendo esse jogo ser jogado? Não. E aí... Ele pode muito bem, o Arthur, remontar uma chapa, botar o Davi, botar o Alfredo. Em todas as pesquisas, eu fiz pesquisa agora em Paripueira, aí você diz, não, mas não é parâmetro. Não, mas é uma cidade do interior que você vê o eleitorado, né? Que está muito bem situado o Alfredo na pesquisa. Está muito bem situado o JHC. Na grande capital e nas cidades, na grande Maceió, o JHC é uma eleição muito equilibrada. Nas cidades dos maiores colégios eleitorais, Palmeira, Arapiraca, União dos Palmares, São Miguel, Rio Largo, a eleição é bastante equilibrada. Aí ela não é tão equilibrada quando chega na cidade menorzinha do interior, do sertão, aí onde o JHC perde. Mas ele vai ter uma situação muito folgada aqui na capital, mas só representa 30% do eleitorado. Um terço. O Renan Calheiros, o Renan Filho, candidato da eleição para o Senado na eleição passada, de 22, ele era governador do estado, governador realizador, fez hospital, fez UPA, administrou bem a questão da pandemia. É um fato. Contra quem é o Senado? Davi, um deputado de 2 mandatos, sem muita expressão, não conhecido no estado, né? Basicamente só na capital, porque foi candidato a prefeito naquela eleição, foi muito bem pontuado, teve 97 mil votos, candidato contra o Renan. Além do mais, o Rodrigo, candidato a governador, que não ajudou para decolar mais o Davi. Qual foi a diferença? 15% contra o Davi. Imagina o Renan contra o JHC, que é outro tamanho em relação ao Davi. Aqui, em todas as urnas em Maceió, o Davi ganhou do Renan Filho. Foi 20% a diferença. Quando pegou o voto do interior, aí ele ganhou de 15%. Então, se vai Renan com o JHC, e o JHC que tem um tamanho muito maior do que o Davi, que já foi 2 vezes deputado federal mais votado, é uma eleição extremamente equilibrada. E aí, professor Marcelo, eu vou colocar aqui, conjecturar. Vamos lá. O JHC permanece na prefeitura, vê um esfriamento de lançar qualquer nome para disputar Senado, governo. Na sua ótica, o Arthur Lira, deputado federal, ele consegue fabricar um candidato a governo, por exemplo, um Davi Davino, um Alfredo Gaspar, fabrica um candidato a governo para ter palanque para o Senado da República? A não participação do JHC não ser candidato vai ficar mais parecido com a reeleição do Renan Filho, quando ele foi candidato sem adversário, lembra? Sim. Que todo mundo imaginava que em 2014... O Collor se lançou, retirou a candidatura. Em 2014, não, em 2018, né, todo mundo imaginava que seria Renan e Rui Palmeira. Sim. Era o grande nome do momento da oposição. Poderia não ganhar do Renan, mas seria uma eleição disputada. Com o Rui não sendo candidato, ficou sem ninguém, foi uma eleição praticamente sem adversário. Plebiscitária. WO. Foi a eleição do Renan Filho. Se de repente não ter esse candidato à altura, vai deixar uma situação, caso seja Renan Filho contra o nada, ele vai ter uma situação muito tranquila, vai ser a eleição até sem emoção. A eleição é bom quando tem disputa, quando as pessoas estão na mesa do bar discutindo, engajamento, no trabalho, engajamento, no futebol, porque isso perde a graça. Né? Isso até fortalece a democracia quando tem uma disputa. Perfeito. Então vamos imaginar que o JHC não é um candidato, como você perguntou. Aí o Arthur Lira vai tentar fabricar um candidato. Olha, para fabricar do dia para a noite não é fácil. Mas esses candidatos têm musculatura. Alfredo, Davi. Esse não tem a dúvida. Lembra quando o Bill foi candidato na eleição, que ele não... Porque o que é que o Bill, quando foi candidato, ele esperava? Que o Theo Vilela fizesse de novo o que ele fez. Né? Na eleição, quando o Theo foi reeleito, o Theo candidato a governo, e o menino em 2010, o Bill candidato ao Senado. Fez uma dobradinha e foram eleitos. O Bill achava que na eleição seguinte ia acontecer a mesma coisa. Ele ia para o governo e invertir os papéis, e o Theo para o Senado. O Theo não foi candidato, deixou a chapa manca,
foi quando ele lançou o Macoelho, sem expressão, sem musculatura, e ficou uma eleição muito fácil, né, para o Renan ganhar do Bill, não é verdade? Exato. Então vai ser a mesma coisa agora. O Arthur, para lançar, o Arthur é candidato ao Senado. Aí vai lançar o Alfredo, vai lançar o Davi. O Alfredo, eu tenho certeza que não vai entrar nessa. O Alfredo só entra numa eleição para o Senado, nem para o governo, eu acredito, se ele for fazer uma chapa com o JHC. Aí vai ser uma chapa forte. União Brasil, PL. Sim, aí vai ser uma chapa forte. Porque se o Alfredo perceber que corre um risco, que corre um sério risco de perder dentro de uma chapa que não seja um candidato competitivo ao governo ou ao Senado, o que é que o Alfredo vai fazer? Vai sair candidato a deputado federal, que é uma vaga garantida. Uma reeleição tranquila. Tranquila. Ele não vai por risco. O Davi não tem muito o que perder, ele não tem mandato, né? A depender de que foi a estrutura que foi dada a ele, é candidato ao Senado, já foi uma vez, já está mais conhecido, está bem nas pesquisas. E ao governo, ser esse candidato fabricado pelo Arthur para fazer palanque para o Arthur percorrer o Estado? Olha, o nome da oposição que pode fazer frente, caso seja contra Renan Filho, é o JHC. Caso contrário... Eu acho muito improvável, porque o Alfredo só teria vontade de ser se fosse candidato ao Senado, com o JHC ao governo. Ou poderia ser o JHC ao governo, ao Senado ele ao governo. De repente até ele poderia entrar nessa. Não sendo isso, vai facilitar a vida do Renan Filho. Até se dependendo, se o JHC não ser candidato a nada, o Renan Filho pode até dar o luxo de não ser candidato. Trabalhar a campanha do pai para o Senado e colocar alguém aí que vai ser da simpatia do Marcelo Vido e do Paulo Dante, porque essa eleição a gente não pode esquecer do governador e do presidente da Assembleia. São fiéis da balança. Exatamente. Para o Renan Filho ser candidato, ele tem que ter a estrutura do governo do Estado. E até agora não discutiu isso. Será que o Paulo Dante vai indicar alguém para vice na chapa? Porque se não for assim, né, acertou todo mundo. Resolveu a vida do Renan Velho, candidato ao Senado, resolveu a vida da mãe, a tia do cara que foi para o Ministério, e a vida do governador. Né? Porque, a princípio, pelas entrevistas que ele dá, ele não é candidato a nada. Né? Logicamente que a eleição não chegou, abril não chegou ainda. Né? Porque ele é jovem, ele não ser candidato, que tem especulação dele permanecer no governo, para em 2028 ele ser candidato a prefeito de Maceió, né, provavelmente disputando com o Rodrigo Cunha. Já ganhou do Rodrigo Cunha uma vez. Ganhou com facilidade. Não foi com facilidade, a eleição foi 5%. Mas o Rodrigo, se tivesse outra musculatura, numa eleição que foi tão... Outra postura, nos debates foi terrível, né? E olha que o Paulo Dante, com todo aquele desgaste, com os vídeos do pai e tudo, e ele não soube captar aquilo para ele e fazer um debate e ganhar do Paulo Dante, que não ganhou. Então isso refletiu muito e mesmo assim ele só perdeu por 5%. Professor Marcelo, para encerrar, fazer uma brincadeira aqui, você costuma dizer que a política, a pesquisa é uma fotografia do momento. Hoje, com a fotografia do momento, quem seria eleito governador de Alagoas, senador vaga 1, senador vaga 2 e presidente da República, com a fotografia do momento? Olha, veja bem, com esse fato desse acordão, e até agora não viu nenhum pronunciamento do JHC, mas o povo está vendo aquilo como se já fosse a verdade, ele já fez esse acordo e vai apoiar os Calheiros. Isso, nesse momento, trouxe um desgaste para o JHC. Né? Porque se não tivesse essa história desse acordão com os Calheiros, ele não tivesse, né, vivendo essa situação, eu poderia dizer que a eleição era extremamente equilibrada entre ele e o Renan Filho. Né? Então, é muito difícil você fazer agora um prognóstico diante desses fatos. Fotografia do momento. Porque as pesquisas, a gente não tem nem pesquisa mais recente para dizer isso. Teve uma pesquisa recentemente em Maceió, nas cidades que são circunvizinhas a Maceió, vamos chamar na parte metrópole de Maceió, que ele ganha numa situação folgada do Renan Filho, mas isso é um retrato do Estado. Eu digo que se for os dois, mas também ninguém sabe porque dizem que ele não é candidato, eu acho que é uma eleição equilibrada, com a ligeira vantagem do Renan Filho, porque caso ele venha ter a estrutura do governo a seu favor, o governo do Estado, porque essa eleição passa pelo governo do Estado, no caso do lado do Renan Filho. Se o JHC sai candidato numa postura de oposição aos Calheiros, eu acho que a eleição é equilibrada. Com o desgaste que ele vem sofrendo, porque ele está calado, ele não está se pronunciando em relação a esse acordo, ele deixou terreno a favor do Renan Filho, com a ligeira vantagem. Para o Senado, logicamente que, pela quantidade de prefeitos que tem, se tiver o apoio do governo do Estado e mais da estrutura do governo federal,
é um favorito ser uma das vagas, o Renan Calheiros, nem que seja para a segunda vaga. A segunda vaga pode ser o Arthur, se não tiver outro candidato em potencial. Mas se tiver de tipo Arthur, o velho Renan, de repente um Alfredo ou um Davi, esse cara aí pode ser a surpresa da eleição. O Alfredo está muito bem situado nas pesquisas, o Davi também está bem situado nas pesquisas, então a gente pode ter um Rodrigo Cunha de 2018. Saiu do nada, era um deputadozinho estadual, o Rodrigo Cunha, e do nada no vácuo, porque ninguém quis ser candidato, ele foi, né, porque naquela eleição o Ronaldo podia ser candidato ao Senado, existiu o Rui Palmeira, o próprio Alfredo, o Rui Palmeira. Então, como não teve adversário, tinha 2 vagas, e naquele vácuo o Rodrigo entrou e foi eleito com aquela eleição de mais de 800 mil votos. Né? Para presidente, vai ser uma eleição, eu acredito, polarizada, entre um candidato progressista da esquerda, deve ser o Lula, porque não tem outro quadro na esquerda que tem o tamanho político do Lula. Da direita, com esse problema agora do tarifário, a coisa está meio esfacelada, né? Houve um desgaste momentâneo do governador de São Paulo, mas é o melhor quadro da direita para enfrentar, logicamente, o Lula, mas se os bolsonaristas também apoiar o Tarcísio, senão ele vai ficar numa situação um tanto complicada. Essa é a fotografia do momento. Natália Barros, na sua ótica, fotografia do momento. Governador de Alagoas, 2 senadores e presidente da República. Vamos fazer essa brincadeira aqui, essa roda. Eu vou um pouco na linha do professor Marcelo Bastos. Eu acho que tem essa tendência mais clara aí, de uma vaga para o Renan Calheiros. O Arthur Lira, eu acho que ele não vai ficar quietinho, calado, vendo todo mundo aí se movimentar. Ele está até mais reservado, mas eu acho que vem preparando algo aí, porque ele não vai perder o espaço, né? Independente de acordo ou não. E senador 1, senador 2, já estou perdida aqui. Senador 1, senador 2, presidente da República. Eu acho que o Lula, apesar de tudo, ele não vai deixar a reeleição, não. Ele já vem declarando, né? O Lula já vem se posicionando. E aí eu acho que, apesar de qualquer coisa, ele tem um fôlego para mais um mandato, com certeza. Forte. Obrigado, Natália Barros. Obrigado, professor Marcelo Bastos, proprietário do MB Pesquisa, analista político. Quero deixar, professor Marcelo, aqui o convite público para você retornar em outras vezes aqui no MCZ Notícias e quero deixar um espaço para suas considerações finais. Eu que agradeço, João Mozino, Natália, foi um prazer estar com vocês aqui, sempre a salutar, né, esse bate-papo. E estou aqui sempre a seu dispor para outras oportunidades. Um forte abraço a todos. Muito obrigado mais uma vez, professor Marcelo Bastos, proprietário do MB Pesquisas e analista político. Obrigado, minha companheira de bancada, Natália Barros. E até o próximo MCZ Notícias. Tchau, tchau.